Ao longo da CPI surgiram denúncias de irregularidades que teriam sido cometidas na gestão de Ricardo Barros na pasta da Saúde. Houve aquelas denúncias também do deputado Luiz Miranda envolvendo Ricardo Barros, que ele teria alertado o presidente Jair Bolsonaro. O nome do líder do governo na Câmara teria surgido exatamente nessa conversa com o presidente Jair Bolsonaro, que ele seria responsável pelo encaminhamento de algumas negociações irregulares para a aquisição de vacinas. Agora, causa surpresa o fato de a ANS ter sido pega de surpresa em relação a esse caso da Prevent Senior, já que no ano passado, quando pesquisas foram realizadas pela empresa, houve alertas aí de agências, de instituições ligadas à área de saúde, denunciando esse tipo de procedimento. Foi quando começou a discussão mais séria quanto à utilização do kit Covid, né, que não havia prescrição, houve testagens e pesquisas no exterior também que acabaram comprovando a não eficácia em relação à utilização desse kit Covid. E agora a CPI acabou colocando lenha na fogueira ao retomar o assunto. São 2 horas e 24 minutos e nós vamos falar mais sobre isso agora com o Diogo Schelp, que é comentarista aqui da PAN. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está vendo aí o cerco fechando com relação à Prevent Senior, tem investigações em São Paulo também, CPI instalada aqui, que é a sede da empresa, nós temos a ANS se manifestando, a CPI do Senado também avançando nas investigações, e tem Procuradoria, e tem Polícia Federal, e tem uma série de operações. Tirando essa questão específica, Diogo, chegando ao final agora dos trabalhos da CPI, você acha que não vai dar em nada? Porque a comissão tem tentado passar esse recado de que o relatório vai ser pesado, vai ter várias sugestões aí de indiciamento, de investigados, uma relação enorme, e o presidente Bolsonaro também incluído. Exatamente, Denise. A grande questão é que a CPI, ela investiga, ela tem um papel político, como a gente viu até agora, mas ela também tem esse papel investigativo de levantar fatos, se foram, de fato, muitas coisas reveladas aí ao longo da CPI, mais até do que os mais céticos previam. Tanto na parte da gestão da pandemia, da pandemia em si, como também desses casos mais escabrosos de estudos sem ética médica, casos de corrupção, possíveis casos de corrupção. O Renan Calheiros, o relator, disse hoje que já são mais de 30 investigados, pessoas que possivelmente então serão apontados como serão sugeridos como futuros indiciados, mas quem faz o indiciamento e leva adiante essas propostas desse relatório da CPI é o Ministério Público, enfim, são outros órgãos que não são a CPI. E depois, se isso for levado adiante, e a PGR terá um papel muito importante, aí sim pode haver uma denúncia e evitar, então, que tudo que se revelou nessa CPI possa acabar em pizza. Agora, você falava dessas 30 pessoas, mas o relatório inclui Facuri, Trento, Tolentino e o relator, Renan Calheiros, também confirmou que a comissão pode pedir o indiciamento de 50 pessoas. Então é muita gente, né? É muita gente, esse número vem crescendo e nesse depoimento de hoje que a gente está assistindo do diretor da ANS, é, ficou claro que a CPI vai terminar ou está terminando com esse caso tóxico, que é o caso da Prevent Senior. É um caso, inclusive, que pode e deve ser investigado por outras instâncias. A CPI levantou isso, mas além da ANS, Ministério Público, Polícia, enfim, há muitas instâncias em que esse caso pode ser investigado. Há um dado importante essa semana, que é o seguinte, um relatório que foi encomendado pelo ministro Queiroga, ele inclusive citou isso em dois depoimentos da CPI, nos dois depoimentos que ele deu, um relatório que foi encomendado a um painel de especialistas sobre o tratamento precoce. Lembre-se que quando perguntado na CPI se ele concordava com o presidente Bolsonaro sobre kit Covid, a cloroquina, a ivermectina, ele disse que tinha uma posição que podia ser diferente da do presidente, mas que haveria um relatório técnico da Conitec, que é um órgão do Ministério da Saúde, que ia definir se isso era válido ou não, se existia tratamento precoce ou não. Pois é, esse relatório está pronto, eu revelei isso hoje em publicação, e essa semana o Conitec terá que votar a favor ou não desse relatório. Então, isso poderá ter mais um peso ainda maior para essa CPI, porque
será a voz oficial, quer dizer, oficialmente o Ministério da Saúde terá que se posicionar se existe ou não o tratamento precoce, que foi um dos grandes temas discutidos por essa CPI. Agora, a posição do Ministério da Saúde pode trazer mais implicações contrárias nas próprias investigações da CPI, se houver divergência de posição em relação a esse tratamento, ou se for ajustado. Aí o Ministério daria munição contra o próprio presidente por estratégias que ele adotou. Exatamente. Esse relatório, foi feito por mais de 20 especialistas brasileiros das mais variadas áreas relacionadas a tratamento da Covid-19, esse relatório é muito claro. Ele estipula quais são medicamentos sobre os quais não há dúvida nenhuma que não têm eficácia nenhuma contra a Covid. É o caso de hidroxicloroquina, que o relatório aponta. Outros não têm eficácia aprovada, como a ivermectina, e outros não deveriam ser adotados, como os monoclonais, que têm uma eficácia, mas são muito custosos e mesmo assim com uma eficácia baixa. Então, não são recomendados também. O que pode acontecer a partir de agora? O ministro Queiroga é a última instância, ele poderá dar então o aval ou não, ou seja, adotar ou não essas diretrizes estabelecidas nesse relatório, mas se ele não adotar, né, se ele não colocar isso em prática, vai ficar claro que foi uma ingerência política, uma interferência política. Então ele está realmente numa sinuca de bico. Agora vamos mudar o assunto, né? Nós temos Partido Novo chegando aí, DEM e PSL aprova a fusão entre as legendas e forma a União Brasil, nasce com a maior bancada na Câmara dos Deputados. Eu antecipava que essa bancada deve diminuir um pouquinho aí com dissidências do PSL quando tiver aquela janela de transferência, não é? Agora, qual a sua expectativa, Diogo? As indicações são de que vai ser mais um partido de oposição ao presidente, não é? Exato. O partido que nasce é um gigante, é um portento do ponto de vista de estrutura, de número de deputados e parlamentares, enfim, até senadores, muitos também, com tempo de TV de 2 minutos, um tempo muito grande, então, e também um acesso ao financiamento público de campanha, ao fundo eleitoral, maior do que qualquer outro partido. Então, é um portento do ponto de vista de estrutura, de dinheiro, de tempo de TV, de possibilidade aí de vender o seu peixe. E é um partido de direita, um partido que nasce como um partido de direita, mas que se opõe, crítico ao governo Bolsonaro. Então, isso pode ter um peso nas eleições do ano que vem, com certeza terá um peso do ponto de vista das eleições para deputado, senador, governadores. O problema é que não é um partido que ainda tem um nome forte para concorrer à presidência, né? E aí a gente vê essas dissidências, obviamente, que tem tanto no DEM quanto no PSL, parlamentares, pessoas, até ministros que podem se desgarrar. Aí a gente viu o caso do Onyx Lorenzoni, por exemplo, que saiu da convenção, mas de qualquer forma, um grande partido do ponto de vista de número de pessoas. Eles terão peso, inclusive, até as eleições, um peso muito importante na votação de pautas relevantes e essenciais para o governo no Congresso Nacional. A gente vê a recomposição já dos partidos, um reposicionamento, inclusive daquele chamado Centrão, como o de Kassab, que diz que eles devem ter candidato próprio, aí tem a possibilidade de escolha de Sérgio Moro. A gente pode ter alguns candidatos mais de centro-direita concorrendo a esse espaço. Você acha que eles surgiriam como uma terceira via ou como uma oposição efetiva, reduzindo espaço para o presidente Bolsonaro? Exatamente o que na estratégia eleitoral esses partidos esperam. Eles acreditam, as pessoas desses partidos nos bastidores acreditam que as pesquisas eleitorais que hoje indicam Lula e Bolsonaro no segundo turno não levam em conta a possibilidade de crescimento de um outro candidato da chamada terceira via ou um candidato de direita que se posicione criticamente a Bolsonaro e que tente atrair votos das pessoas que não querem e que temem o retorno do PT ao poder. Então, nesse espaço que o novo partido, esse novo partido formado pela fusão de DEM e PSL, tenta se encaixar. É isso, ouvimos o Diogo Schelp. Diogo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.